Marília, eu não sei fazer pão. Não, gente, qualquer um faz essa receitinha que eu vou estar passando pra vocês, né? Porque se eu consigo fazer, você também vai conseguir fazer. Então, espera aí que eu vou me preparar pra estar fazendo esse pão caseiro. Gente, então vamos pro pão? Mesmo que você não saiba fazer pão, hoje você vai aprender com a Marili e compartilhe esse vídeo aí, tá bom? Então vem comigo fazer pão caseiro. A massa bem basiquinha, bem fácil e bem saboroso, tá bom? Vem comigo! Então, gente, para fazer essa massa de pão, massa básica, eu vou precisar de 2 kg de farinha de trigo, né? Aqui eu tenho um pacote de 5 kg, então eu vou utilizar a metade desse pacote, gente, porque eu já abri ele, já usei um pouco, né? Mas é bom você fazer já com os pacotinhos separados de 1 kg para você não se perder. Para esse tanto, eu vou utilizar meio copo de óleo, né? 1 colher de sopa de sal, 50 gramas de fermento para pão, fermento biológico, fresco. Se você for utilizar daquele de pacotinho, gente, acho que é 15 gramas, se eu não me engano, é um pacotinho para cada quilo de farinha de trigo, tá bom? 8 colheres de açúcar. Você pode colocar até 10 se você quiser para esse tanto, mas eu vou colocar 8. Se você for fazer 1 kg de farinha de trigo, aí você divide essa quantidade tudo pela metade, tá bom, gente? A receitinha que eu vou estar fazendo é para 2 kg, mas você pode fazer 1 kg, né? Você vai colocar 1/4 de copo de óleo, né? Aí vai ser meia colher de sal e 25 gramas de fermento, né? Ou um pacotinho daquele fresco e 5 colheres de açúcar para 1 kg. Aqui é para 2 kg, tá bom? E eu vou utilizar essa forma, né? Porque a minha bacia de amassar pão quebrou. Vou estar utilizando também 1 litro de água aqui, gente. Então, vamos iniciar a fazer o nosso pão, né, gente? Eu começo colocando o fermento, né? Na forma, ou você pode estar utilizando uma bacia, né? E vou colocando a água aos poucos para dissolver o fermento. Aí eu coloquei, gente, o açúcar, né? Eu falei que para essa receita de 2 kg de farinha de trigo, eu utilizei 8 colheres. Mas se você quiser colocar mais 2 colheres, você coloca 10 colheres de açúcar, tá bom? Aí vou dissolvendo bem para depois completar toda a água, gente. Coloco o óleo também, né? Não pode esquecer o óleo, gente. Já teve vez de eu fazer um pão e o pão assar, ficar bonito o pão. Quando eu fui comer o pão, tava seco, porque eu não coloquei o óleo. E por último, gente, você coloca o sal. Para essa receita eu utilizei 1 colher de sopa, mas não é muito cheia, gente. Cuidado com o sal. Percebe-se aí que eu coloquei o sal por último, porque não pode colocar o sal direto junto com o fermento, porque o sal ele corta o efeito do fermento, entendeu? Então é bom você já colocar o fermento, o açúcar, o óleo. Quando tiver bastante água na vasilha, aí você coloca o sal. Agora, vou colocar a farinha de trigo. A farinha de trigo, né, que nem eu falei pra vocês, pacotinhos pequenos é melhor. Mas eu comprei esse pacote grande, mas tudo bem. Dá pra fazer uma base certinha, né, de quanto utilizar. Como eu já tinha mexido, tinha feito um bolo, eu sabia que a metade do pacote era 2 kg que eu estaria utilizando. Aí começa a mexer, gente, não precisa pôr a mão logo em seguida, né? Você começa a mexer, quando você vê que não está conseguindo mais mexer com a colher, aí já é hora de colocar as mãos, né? As mãos bem higienizadas. Agora, se você for fazer para venda, essa receitinha, gente, você vê que ela é bem baratinha mesmo. Vai pouca coisa, né? Você pode estar utilizando essa receita para ganhar um dinheirinho aí. Agora que eu coloquei as mãos, né? Começar a mexer o pão. Aí a massa começa grudando nos dedos, gente. Aí depois eu vou mostrar para vocês o ponto certinho que já está pronto a massa, né? Eu sempre faço esse pão aqui em casa, meu esposo gosta bastante, meus filhos. Aí eu vou amassando bem, gente. Tem que sovar bem o pão mesmo, né? Sem dó de apertar o pão. Se você quiser, você pode tirar da vasilha, né? E estar colocando em cima da mesa. Aí é só colocando farinha na mesa e está amassando o pão. E vai colocando, gente, a farinha aos poucos. Aos poucos você vai colocando mais farinha no pão, né? Na massa, pra estar tirando essa fase que ela tá de grudar nos dedos. Olha aí, gente, já cheguei ao ponto que eu quero, ó. Não agruda mais as mãos no pão, tá? Vocês viram? Eu fui colocando a farinha aos poucos, né? Assim, né? Então, quando chegar nesse ponto que não agruda mais, ó, não sai mais nada a massa, nas suas mãos é o ponto que não precisa mais de farinha. Agora, você só vai amassar ela, sovar ela bem, tá? Pra depois colocar ela pra crescer.
Então, eu vou sovar ela. Quando ela estiver bem sovadinha, eu mostro pra vocês. Olha, gente, já tá quase no ponto, né? Se você quiser, você pode tirar ela da forma e estar sovando na mesa mesmo, tá? Mas eu não quero tirar, vou sovar assim mesmo. Quando tiver assim, você tá sentindo assim, tá grudando no seu dedo, aí você coloca a farinha. Se for na mesa, você põe na mesa. Eu tô sovando aqui dentro, né? Vou colocar a farinha aqui, né? Bem pouquinho, tá, gente? É muito bom fazer pão caseiro pra família toda, gente. Agora eu vou deixar ela aqui dentro dessa forma, vou levar ela lá no forninho do fogão e vou deixar ela dobrar de volume, tá? Aí vou tirar uma bolinha assim, ó, pequenininha, né? E vou colocar dentro desse copinho de água. Quando ela subir, é porque já está no ponto de ir pro forno. Mas sempre quando ela sobe, eu gosto de deixar um pouquinho mais, 1 hora a mais, tá? Mas quando sobe, a gente tem certeza que a massa, que o fermento estava bom, entendeu? Agora, se não subir, é porque alguma coisa deu errado. Então, agora eu vou deixar lá no forno. Quando dobrar de volume, eu venho mostrar pra vocês, tá bom? Então, gente, que eu venho falar pra vocês aqui rapidinho, né? Passaram-se 2 horas, deixei 2 horas. Mas com 1 hora a minha bolinha lá, que eu coloquei na água, subiu, né? Se eu quisesse já amassar, fazer os pãezinhos naquele horário, eu já podia, mas eu deixei 1 hora a mais pra ficar bem volumoso, crescer bastante, ficar bem fofinho, né? Aí você me fala, Marili, mas eu não tenho cilindro e não tenho aquele rolo de amassar o pão lá, fazer pizza. Então eu vou mostrar pra vocês o jeito que eu faço aqui em casa, dá muito certo, né? Não tem problema nenhum, se você não tiver o rolo e nem o cilindro, você pode fazer o seu pãozinho aí na sua casa, sem problema nenhum, dá muito certo também, tá bom, gente? Gente, olha o tamanho desse pão, como cresceu essa massa, gente. Graças a Deus, né? Ela, acho que até triplicou o volume, né? Aí, como que eu faço aqui, gente, ó? Eu divido em 3, eu vou querer 3 pão dessa massa. Não, acho que eu vou fazer 4, gente. Então, se eu vou querer 4 pão, eu vou dividir assim, ó. Assim e assim, né? Espera aí que eu já mostro pra vocês. Então, gente, aqui estão os meus pães, né? Pra estar fazendo meus pãezinhos, eu vou estar utilizando mais um pouco de farinha e uma faquinha, né? Então, a farinha, eu vou esfarinhar aqui em cima da mesa, né? Pra mim tá enrolando os meus pães. Ó, gente, vai dar... É bem prático, gente. Só vai dar uma alisada nele assim, ó. Olha, já vai formando o pão, tá vendo? Não precisa muita coisa, não precisa de cilindro, nem nada, tá bom? Se você não tem seu cilindro aí, não se preocupa. Agora, se você quiser cilindrar, já é outra coisa. Você pode fazer essa mesma receita que eu fiz e passa o cilindro, tá bom? Ó, pra mim já tá pronto, ó. Se eu quiser enrolar ele mais um pouquinho, eu enrolo assim ao contrário, tá vendo? Ó, já forma os pãezinhos, tá vendo, ó? É assim que eu sempre faço os meus pães aqui em casa. Aí eu vou abrindo mais um pouquinho assim, ó, tá vendo? Pra ele dar mais uma alisadinha. E agora aqui, gente, ó, eu pego a minha faquinha e faço um cortezinho, outro e outro. 3 cortezinhos. Deixa eu mostrar pra vocês verem certinho como que ficou o corte do pão, tá? Então, ele ficou assim, né? Agora eu vou pôr na forma e fazer mais um. Você vai fazendo ele assim, gente, ó, empurrando pros lados, que ele vai abrindo, tá? Ó, tá vendo? Ó, já vai formando um pãozinho. É bem prático, né? Aí ficaram assim meus pães, gente. Agora eu vou esperar eles crescer de novo pra levar ao forno, tá bom? Já mostro pra vocês eles um pouquinho maior. Então, gente, meia hora deixei ele ali no forninho, né? E já cresceu assim. Agora eu vou levar ao fogo médio, né? Por 40 minutos. Olha lá, gente, deixei no fogo baixinho agora. Vou deixar 20 minutos, tá?
Depois eu aumento, deixo no fogo alto por 20 minutos. Aí vocês vão ver, vai ficar um ótimo pão. Olha lá, gente. Olha que lindo, meus pão! Aí se você quiser deixar um pouquinho mais, dourar um pouquinho mais, você deixa. Vou deixar um pouquinho mais, 5 minutos mais. Então, gente, olha como ficou lindo os meus pães. Maravilhosos, bem fofinhos, ainda está quente ainda, gente. Mas vocês viram que não é difícil fazer pão caseiro. Esse bem caseirinho mesmo, né? Sem cilindros, sem rolo de pão. Deixa o seu joinha pra mim. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Então, gente, vocês viram? Muito fácil, muito prático de fazer e fica um pão bem saboroso. Uma massa bem simples, bem básica mesmo, bem econômica e muito saborosa. Dá pra você fazer um dinheirinho aí na sua cidade. Beijo, deixe seu joinha e compartilhe esse vídeo, tá bom? Se inscreva no canal.